Oi, gente. Então, como eu falei para vocês, eu tô trazendo aqui hoje uma pequena reflexão com o objetivo de nos ajudar a relembrar, né, nosso trabalho interno a partir do que o Enneagrama nos ensina. Então, hoje eu queria fazer o convite para vocês para observar. Lembrem, né, que o observador interno, que é aquele amigo que está conosco, que está nos ajudando, nos apontando, nos mostrando as coisas que a gente tem feito, tanto de positivas quanto negativas, que nos ajudam a discernir, a observar, sem que a gente fique se julgando, se punindo, né? Com a presença da compaixão. Então, lembrem desse elemento fundamental quando a gente fala assim, que a gente tem que se observar. Observador interno é aquele eu que se descola da situação, que se descola do eu inferior, envolvido, emaranhado nas suas questões, e olha de fora e observa, sem o julgamento, sem o filtro emocional, sem culpa, né? Sem acusação, sem ameaça, ele apenas observa, ok? Então, cuida, quando a gente fala em observar, cuida para trazer essa presença. Lembra que no workshop eu sempre falo? Olha como se você fosse um curioso investigador, um curioso cientista que observa assim e diz: interessante, olha só o que eu estou fazendo. Estou repetindo algo que eu já conheço? Estou trazendo um elemento novo aqui? O que está acontecendo comigo? Então, esse é o observador, tá? Então, o convite para a conversa de hoje é o seguinte: traz o teu observador naquele momento em que você está se sentindo que tem algo fora do lugar contigo, que você está sentindo, está percebendo que você está desequilibrado. Pode ser uma emoção, pode ser um pensamento repetitivo, que faça com que você se sinta mal, que você se sinta angustiado, que você se sinta ansioso, que se sinta pressionado, se sinta rejeitado. O primeiro movimento é observa qual é o sentimento que você está vivendo naquele momento ali. Mesmo que seja um pensamento repetitivo, vai ter um sentimento atrelado a ele. Então, observa. E desse sentimento, a partir dele, você começa a caminhar, aprofundar um pouco mais o teu olhar. É olhar fora da superfície. Por exemplo, vivi uma situação que me desestruturou, me desestabilizou, me trouxe muita raiva. A causa dessa raiva pode ser variada, né? Muitos motivos podem gerar raiva em mim. Então é importante que você olhe assim, o que exatamente gerou essa raiva em mim? Qual foi o ponto da atitude ou da fala ou da situação do outro, né, que veio até mim, que me tirou do meu centro e gerou essa emoção em mim? E aí você volta um passo a mais, um passo mais fundo, e aí você se convida a observar em qual lugar que essa atitude do outro tocou num ponto que disparou o gatilho do meu medo essencial. Esse é o meu convite para você, né? Cada um sabe exatamente qual é o seu medo essencial, aonde que aperta ali a chave que gera dor, né? Que gera aquela sensação muito conhecida de que eu estou vivendo uma grande ameaça à minha existência. Para os emocionais é uma ameaça que vai fazer com que eu não seja amado, não seja aceito, que eu seja rejeitado. Para os mentais é aquela ameaça que vai fazer eu me sentir inseguro, eu sentir que a minha vida tá sob risco, né? Dispara em mim esse medo, né? Dessa necessidade que eu tenho de salvar minha vida, de estar em segurança. E para os instintivos, esse medo, ele vai tocar num lugar onde eu vou me sentir ameaçado
E essa ameaça vai despertar em mim uma raiva muito grande, uma não aceitação daquela situação, né? Eu vou perceber que aquilo que eu quero não está acontecendo, a situação está me deixando nesse nível de ameaça e isso gera em mim uma enorme raiva, uma enorme irritação, uma enorme revolta. Cada um manifesta de uma forma. Mas antes dessa reação, o que existe é um medo. Prestem atenção nesse medo, porque é ele que é a chave para que vai desencadear os outros sentimentos destrutivos que fazem com que a gente reaja. Se ao invés de reagir nesse momento, eu parar para observar esse medo, eu tiver esse trabalho, e isso é trabalho interior, isso é autodesenvolvimento, isso é busca da minha maestria. Se eu fizer esse trabalho, eu vou dar um tempo para as minhas emoções se assentarem, eu vou olhar para elas, eu não vou negar. Porque um dos maiores perigos que existem é quando eu nego uma emoção que eu estou sentindo. Quando eu a nego, ela toma conta. Quando eu a excluo, ela se guarda e ela cresce, ela se empodera dela mesma e ela invade a nossa vida em algum momento. Ou ela implode, minha gente. Os 9 que sabem como é que isso funciona, né? Então, não negar as emoções, mas olhar para ela com compaixão. Esse é o observador. Peraí, por que é que eu estou me sentindo tão rejeitado nesse momento com essa situação? Por que é que eu estou me sentindo tão indignado? Como isso me abalou tanto assim? Como é que eu permiti que algo externo, que não é meu, que vem de outro lugar, arrombe as portas do meu equilíbrio e me destrua dessa forma e eu acabe reagindo de uma forma que eu geralmente eu não desejo, né? Até mesmo para aqueles tipos que sabem, que gostam, né, da reação, que gostam da luta, da briga, do conflito, de se defender, mesmo assim, essas reações, elas são desequilibradas. E aí elas vêm e depois elas causam um estrago interno, que é a culpa, o remorso. E às vezes são situações e relações que são danificadas para sempre. Porque tem situações que a gente não consegue mais reparar depois das nossas reações. Ok? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar hoje para nós, propor esse exercício. E depois eu gostaria que, em seguida, vocês comentassem, colocassem a sua experiência, se vocês fizeram esse exercício, como é que foi, como vocês se sentiram, se isso ajudou, se não ajudou, para que a gente possa fazer uma conversa aí, um diálogo, tá bom? Beijo para vocês!